Oi pessoal, tudo bom? Que eu já me conhecem, né? Dispensa apresentações. Eu entendo eu entendo que houve um tempo no Brasil, uma realidade. Para você entender a realidade de São Paulo e Paraná, onde começou a congregação, principalmente São Paulo, como que era, como era São Paulo há 100 anos atrás, 120 anos atrás. Como é que você faz? Vai no Facebook, tem vários grupos, páginas, fotos antigas de São Paulo. Se você ver como que era o viaduto do Chá em 1890, mais ou menos quando o Franciscão estava pensando em vir para o Brasil. Pensando, né? Interessante que não foi só o irmão Franciscão que veio para o Brasil. Interessante, né? Todo mundo teve revelação. Em outras religiões também veio para o Brasil naquela época. A Assembleia de Deus veio, né? Quer dizer, fica aquela coisa, né? A gente nunca sabe, porque não foi um movimento assim, uma revelação para um irmão que era italiano e estava numa comunidade italiana nos Estados Unidos, que teve uma revelação na igreja presbiteriana e veio para o Brasil para anunciar o evangelho. Na realidade foi um italiano que foi com amigos italianos, já com emprego garantido para os Estados Unidos, trabalhou numa igreja presbiteriana, viveu entre bastante pessoas italianas e veio para o Brasil, coincidentemente, nas casas dos italianos. Na mesma época, houve uma colonização no Brasil evangélica. Todas as igrejas que vieram. Primeiro veio os portugueses, né? Levar a nossa riqueza. Não estou falando dos portugueses, estou falando daquela época, né? Dizem que na realidade eram bandidos que estavam no barco, né? Aquele barco maravilhoso, o Titanic, né? Veio aqui há 500 anos atrás, uma beleza. Então, para você entender o que eu estou falando, se você pegar as fotos e ver como que era a Avenida Paulista em 1900, você vai achar que aquela foto é falsa, porque é tanto mato. Tem uma foto no viaduto do Chá, em São Paulo, que tem um monte de casa, nem tem prédio, é só casa, em 1890, e tem um bonde sendo puxado por cavalo. Era tão sinistro, né? Aos olhos de hoje, 120 anos atrás, São Paulo. Para você conseguir entender que os italianos vieram para São Paulo na praça, lá naquele bairro italiano que é na região da Moca, do Brás, que também não é uma coincidência. É onde tinha estação de trem. Então tinha um sonho
os imigrantes italianos desciam na Praça da Sé, na estação Brás. A estação Brás, gente, até hoje, ela é uma estação que liga a outros lugares. A estação Brás é uma das mais importantes estações de trem. Só que naquela época começou a ter o trem, linha de ferro, que vinha de Santos. Tem até foto do irmão Francisco numa igreja, que coincidentemente depois virou uma igreja maçônica, parece, né? Uma estrutura maçônica. Não sei se até hoje, mas tem uma igreja que era a congregação, não sei se ainda é, mas era um templo maçônico. É muito interessante, né, isso. E aí, o Brás, o povo, os imigrantes italianos desciam do Brás e lá já ficavam lá. Então tinha a Irmandade Italiana. E Deus revelou. Enquanto os falsos deuses revelavam para outras igrejas, outras denominações, virem saquear o dinheiro saquear as ovelhas aqui no Brasil, que cada um tinha uma revelação diferente, cada um tinha o seu ministério diferente. Ah, mas era todo mundo unido. Sim, é claro que era unido. Ou era unido ou morria de fome. Porque há 120 anos atrás, gente, não é que nem hoje. Era mato. Mato, charrete, cavalo, casas velhas. A Avenida Paulista era um quase mato. Tinha uma ruinha assim de terra, de barro. Gente, a coisa era dantesca. Mas para você entender, para o vídeo, vai no Facebook, vê fotos antigas de São Paulo, vê como que era o Braço, como que era a Praça da Sé, tinha terminal de ônibus. Eu até cheguei a pegar quando era criança um ônibus na Praça da Sé, onde eu tive meu escritório ali por um bom tempo, até a pandemia. Não tinha aquela igreja, gente, era cavalarada para todo lado. Aí tinha alguns lugarzinhos católicos ali na São Bento, né? Vocês estão me entendendo, ô Gentalha? Então é o seguinte, é isso. Você tem que entender que quando aconteceu essa divina coincidência de que Deus revelou para um italiano, que era diácono na presbiteriana, teoricamente vir ancião aqui, Deus já mandou ele na Estação da Luz. Na Estação da Luz, tem que entender que na Estação da Luz tinha quem? Tinha o quê? O que é lá na Estação da Luz até hoje? Bom Retiro. Que estava lotado de italiano no Bom Retiro. Hoje é um bairro mais de uma comunidade judaica. O Bom Retiro. Tinha bastante pessoas libanesas lá também. Até o irmão Jorge Cury era descendência, me parece que tem afluentes libaneses. E no Brás, as lojas também de muitos libaneses, de turcos, e muito italiano. Então criou-se, e até hoje no Brás e na Moca, a Moca virou uma região italiana, Moca, Tatuapé, mais Moca, né? Mas a parte rica, assim, a parte que evoluiu. E a parte que não evoluiu tanto, o Brás. Se você passar no Brás, você vai ver um bairro antigo, e vai ver um monte de fábrica falida. Tem um espírito tão ruim no Brás ali, gente. Não no bairro, na congregação do Brás. É tanta gente que foi assassinada espiritualmente ali dentro. É tanta mentira. É tanta podridão espiritual que nada ali perto consegue crescer. Você vê que o investimento ali não cresce. É trens, aquelas fábricas dos antigos anciãos, né? Tem fábrica que é do Miguel Espina, que é ancião do Brás. Sempre fala que Deus abençoa quem serve a Deus. Então, não consigo entender como que a fábrica do ancião mais importante da congregação caiu em falência. Eu sei o motivo, foi por causa dos papéis dos irmãos Kleber, mais ou menos. Aí, de uma concorrência e tal. Mas, sabe, nada justifica. Deus tinha que fazer um milagre, sabe? Porque é um ancião, cara. É um ancião. O ancião Miguel Espina é o pai da congregação, não é o Miguel, não é o Francisco. É o Miguel Espina. Ele é o formador da congregação. Mas a questão não é o irmão Miguel Espina, a questão é a família italiana que vivia ali no Brás, e eles estavam achando, aquelas pessoas, eu já fiz vídeo sobre isso muito tempo atrás, quando me derrubaram meu canal, né? Bem legal. Então, havia uma síntese que no Brás, gente, ia ser o centro
Paulista por causa das lojas, Largo do Concórdia, as lojas do Brás, que até hoje de fato é lojas de roupas de fábrica mais barato, né? Aquelas grandes fábricas, a maioria era italiano que trabalhava ali, maioria absoluta. As casas italianas eram uma mini Itália, o bairro do Brás, gente. E aí fizeram o Brás um pouquinho afastado, para o pessoal passar de trem e enxergar a igreja. Descia-se a escada da estação Brás, e o povo ia cantando pela rua, cantando um hino, né? Era um sonho. E o povo italiano. Aqui, da rua Uruguaiana. Ali, gente, era família de italiano, imigrantes italianos, missionário italiano lá dos Estados Unidos. Eu sei que foi Deus que revelou. Mas foi uma coincidência, né? Deus mandou ele bem ali, né? Bem na luz, no Bom Retiro, onde estavam os italianos, família Miguel Espina, família do Davi Finotti, os Finotti, né? João Finotti, os Espina, todos casaram entre si, puxaram a fábrica aqui pro Brás, bem onde tinha o trem, bem na frente saiu a congregação do Brás, bem de frente para a estação daquelas famílias. É tudo uma santa coincidência. O Brás não poderia ser lá no Tatuapé, ou lá em Santo Amaro, né, bairros assim de São Paulo. Brás tinha que ser bem na frente da fábrica do ancião Master Moore, o ancião, o irmão Miguel Espina. Homem respeitado, empreendedor, empresário, né? Toda essa grande coincidência. Pasme os senhores e as senhoras, que os inários eram italianos. Tudo é italiano. Os hinos italianos. Então procura ver as fotos. Você vai conseguir entender do que eu estou falando. O que era a inauguração da estação Brás. O significado que ela tinha aqui. Eles não imaginavam que anos depois viria o metrô. E que o metrô ia desembocar a central do metrô num outro centro, não mais no Brás. O nosso atual Centro Velho, que é a Praça da Sé. Que é um lugar assim empresarial muito forte, tem prefeitura, é um lugar, o Centro Velho é o Parque Dom Pedro ali, São Bento, Praça da Sé, Líbero Badaró, Praça Patriarca. Ali é o lado histórico de São Paulo, Avenida São João, ali começa Brigadeiro, começa Augusta, né? Ali, gente, a história, ali é o São Paulo histórico que ficou ali. Até hoje. Tá o Correio, tem o metrô São Bento ali, enfim, tem o Teatro Municipal. Ele ficou ali, mais ou menos perto da Praça da Sé. Um pouquinho a coisa mais distante, mas mais ou menos ali. Depois fizeram o metrô em Anhangabaú para poder chegar até o outro lado, né? Tinha muito acidente e tal. E aí foi aumentando, mas assim, era Igreja da Sé. Quando a Igreja da Sé nasceu, já uma nova visão aconteceu em São Paulo. O metrô Sé, que tornou-se o central da distribuição para outras linhas e que também pode pegar o metrô que vai daqui até a Zona Leste e que passa pelo Brás. Aí você desce no Brás e pega o trem. Mas o foco caiu, o São Paulo histórico, o São Paulo tradicional, o centro da distribuição das linhas, das ligações, está certo na Barra Funda. Mas hoje o foco é a Praça da Sé. Dali saem outras linhas, que saem para outras linhas. Para Barra Funda sai o trem. E o trem, ele não é até tem alguns trens bons, mas ele vai até a Zona Leste, ele não tem uma mesma qualidade que o metrô. O Brás, em termos de evolução, ficou para trás. São Paulo tem projeto de revitalização daquela área. Então, prédios históricos, gente, bolsa de valores. Não tem como negar que aquilo ali é fantástico. Só precisa cuidar um pouco mais. Os moradores que estão sem oportunidade de morar, ter suas casas, muitos moradores que dormem na rua. Então, sabe, tem que dar uma revitalizada lá. A Cracolândia, enfim. Aquela Praça da Sé, onde agora tem um lugar de orquestra sinfônica.
Da Luz até o Teatro Municipal, até a Praça da Sé, forma um triângulo que naquela época era a Estação da Luz, os libaneses, os italianos, vindo até o Brás. Então o pessoal vinha de cavalo, gente, dava mais ou menos para avistar. O Brás até a Luz, vindo, o pessoal ia e voltava de cavalo tranquilamente. Não era de poste, não era de cavalo. Aí depois foi vindo pra Moca, foi enchendo, né? E parece que ficou assim, estacionou. Ali na Celso Garcia era o centro das igrejas evangélicas. Igreja Pentecostal Deus e Amor, lá do lado do Brás, foi uma grande frustração para a congregação. Que eles foram muito maior que o Brás. O Brás ainda sonha em ser maior que a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Com a morte do chefe lá, parece que abrandou um pouco, mas quando a congregação foi construída, ela era a maior igreja. Acho que só perdia para a Igreja Católica. E olhe lá, viu? Não sei se era maior. Aí perdeu o status, né? Então você tem que ver as fotos para você entender a história do Brás, o povo italiano e a irmandade do Brás que nasceu ali. E por que o templo tão grande? Porque começou na Uruguaiana, mas aí a igreja começou a crescer. E na Uruguaiana já não ia ser mais uma igreja para a irmandade e as famílias italianas. Teria que ter uma igreja central para ser o centro do mundo, que era o Brás. Como eu falei, eles não imaginavam que teria o metrô. Se eles tivessem uma visão espiritual, eles teriam feito o Brás, onde é a Catedral da Sé, que eles viam de longe. As igrejas são parecidíssimas, foram os mesmos construtores praticamente, os mesmos arquitetos, eram todos amigos, tomavam café. Entra na igreja da Catedral da Sé, não tem diabo não, eu já entrei lá várias vezes, até fiz o nome da cruz, até rezei lá para pagar uma, tava meio apertado, fiz uma reza lá, até que funcionou. Rezei para ninguém, fiquei quietinho ali, tinha o órgão tocando, igual do Brás. O órgão do Brás também era tuba, que igual da católica. O arco, as colunas e o arco lá dentro é igualzinho o Brás, arco ogival. Em cima da igreja católica, da Praça da Sé, o arco ogival, aquele meio verdinho, é igual ao do Brás. Gente, é uma disputa de católicos e protestantes. Que a igreja, a congregação era como se fosse uma protestante na época. E esse grande sonho, ele começou a virar um sonho empresarial, que foi montar o Brás para que as pessoas descessem na Estação Brás, vissem a casa de Deus. E algo que fosse chamativo, para que visse, não, realmente, isso aqui só pode ser a graça de Deus, olha que templo maravilhoso. Olha que esse queixo cortado, né? Então aquele tudo é templo de arquitetura gótica, feita pelos maçons. Que vocês criticam, vocês xingam, mas devem muito, se não fossem os maçons, a igreja evangélica e protestante não estaria no Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Foram os maçons que apoiaram a igrejas protestantes, os evangélicos depois, para combater até com a igreja católica também, alguns, né? Mas foi isso, foi os maçons que permitiram isso, que ajudaram. Nem muito obrigado vocês falaram, né? E é por isso que nós também temos ancião maçom aí, não tem problema nenhum. É que vocês são linguarudo mesmo, então vocês acham, gostam de falar. Então, gente, a congregação, até os anos 70, 90% do ministério era italiano. Era de pai para filho, ainda é. De pai para filho. Mas era assim, eram todos italianos. Se vocês pegarem os relatórios até 1970, 75, 90% é italiano. Tudo família. Porque a congregação ela foi feita de família para família, de homem para homem, família ministerial para família ministerial. É tudo sistema italiano. A congregação é uma igreja para homens e para italianos. A congregação ela é um modelo do fascismo da Itália. Se você estudar o fascismo, você vai ver que ele bate os elementos, as coisas. Eu já fiz aqui, né? Eu não sei se ainda está nesse canal, vocês procurem. Se não tiver, eu faço de novo.
Porque o fascismo estava, naquela época, quando a congregação começou, o fascismo explodiu na Itália. Então vocês têm que entender esse contexto. Então vocês têm que entender que a congregação ela tem uma forma de ser exclusiva para italianos, para famílias, o mundo fechado, exclusivista e fascista. Qual o lema do fascismo, que era da congregação também usou muito? Pátria, família, Deus, pátria e família. As pessoas acham bonito, né? Mas é a frase fascista. Muitos são fascistas na congregação hoje, não sabem. Muitos são fariseus e não sabem. Gente, esse modelo de igreja para a congregação só deu certo naquela época. Por que não dá certo hoje? Primeiro, que a congregação falhou com a morte dos últimos grandes mestres, os grandes ícones italianos da congregação, e deixou começar a poluir o ministério. Tem muita gente que não tem nome de italiano, mas é italiano. Mas perdeu-se a essência. Qual era o mundo no ano 1900 a 1990, antes do ano 2000? O mundo ia acabar no ano 2000. Quem é mais antigo sabe. De 1000 passará, 2000 não chegará. Tinha os terremotos. Veja bem, teve a gripe espanhola, dizimou quase metade da Europa. Vocês conseguem imaginar isso, gente? As profecias. Nos anos 90, mais ou menos, de 80 para 90, levantou Saddam Hussein. Aí falava que o Iraque era a Babilônia antiga, que dali viria o anticristo. Tinha livros e mais livros falando de Saddam Hussein. Nostradamus. Sempre que aparece um personagem loucão assim, tipo Putin, já vão botar o Nostradamus no meio. O Papa, aquele Papa João Paulo II também, o ícone polonês. 1948 foi fundado o Estado de Israel. Coincidência ou não, foi quando começou o Brás. O Brás começou a ser construído no mesmo ano que fundou o Estado de Israel, 1948. Foi inaugurado alguns anos depois. O Brás seria o Israel espiritual. É muita coincidência, né? Começar a construir o Brás quando fundou o Estado de Israel. Não é muita coincidência, em 1948? Pouquinho depois da Segunda Guerra. Muitas catástrofes. O início da televisão. Então, quando a congregação começou a dar aquela explosão, na congregação não se tinha televisão. Os primeiros anos da televisão foram proibidos para a congregação. As pessoas não assistiam os vizinhos. Teatro era mais de 50 teatros em São Paulo, mas só tinha um ou dois. Porque gente da congregação não ia em cinema, que era raro. Era dois, três cinemas no máximo. Um dos mais antigos é o Shopping Ibirapuera, onde a minha avó morava, eu vivi. Você está conseguindo enxergar esse mundo? Por que tinha saudação com a paz de Deus? Porque a Irmandade não se falava. Hoje tem internet, hoje tem foto. Não podia tirar foto. Por quê? Que é para gerar o quê? Foto de servo podia. Todo mundo queria tirar foto com um servo ancião. É como tirar foto com um anjo. Não se ia na praia. Tinha os rebeldezinhos. E outra coisa, era como é que Deus fazia a obra? O evangelho dentro da congregação, para o evangelista da congregação, teoricamente falando, ele é disseminado entre parentes. O que o povo da congregação fez até os anos 70 para 80? A mania é, Deus vai chamar, você e a tua casa se viram a Deus. Aquele meu parente não é dessa graça, mas Deus vai chamar ele. Então as pessoas iam disseminando dentro das famílias. O casamento era só entre pessoas da congregação. Era um crime, um pecado criminoso, um pecado capital. Você estava dizimado. Fazer sociedade com pessoas que não eram da CCB,
casar com quem não era da CCB, ir em igreja que não era da CCB. Era como um pecado mortal, uma traição mortal. Hoje, nós não estamos mais na congregação. Não existe mais congregação. Alguém pode falar, mas tem o Ministério da Reforma. Não existe sequer, para mim, aquilo que eu pregava em 2001. Estou falando de mim, por favor, não se ofenda, cada um tem o seu foco. Para mim, nem o Ministério da Reforma existe mais. Porque não se prega mais para aquela igreja, aquela nação. Hoje pregar para a congregação é igual você pregar para aceitário. Porque o cara chega aqui para você conversar com você, não, mas na congregação já não é mais assim. O cara nem tem noção. Por quê? Pô, já são 23 anos de pregação da reforma. A geração já mudou. Só está esperando morrer esses últimos mais idosos. Acabou a congregação. Então, o mundo tinha uma expectativa de todo mundo morrer antes do ano 2000, que era o final dos tempos. Tudo era fim dos tempos. Terremotos, tsunamis. Teve um tsunami, não sei, foi 200 mil mortes. Não tinha estudo bíblico, não tinha internet, não podia ouvir rádio. Gente, era um negócio fechado. Casamento dentro da CCB. E o que acontecia? Nos anos 70, quem tem tios vivos sabe disso. Tios e avós. Era 10, 12 filhos na época. Era outra realidade. Todos iam para a congregação. Então, cada família. O que a congregação queria? O sexo dentro do casamento. Não podia ter sexo por prazer. Ele era um prêmio para quem estava casado. Não, imagina, quem seguia a doutrina, que era a maioria, né? Com o título de únicos especiais, não tinha prazer, não podia beber, não podia fazer festas mundanas, não podia se vestir modernamente, não se podia ver literaturas, não se podia fazer certos cursos. Curso de direito não era bom para irmãos de ministério. As mulheres eram dizimadas da sociedade paulista. Mulher só começou a ter um pouquinho de valor depois de 77, 1977. Até lá, até apanhar era dentro da lei. Perdia todos os direitos. Mulher quase não tinha direito nenhum. Na primeira metade da congregação, mulher não podia votar, não podia trabalhar sem assinatura do marido. O desvalor da mulher era um objeto reprodutor para saciar os caprichos dos homens. Era tempo do patriarca, os homens patriarcal, do bigode mal encarado. Esses últimos anciões, olha, são tudo mal encarados, tudo mal encarado. Eles são os últimos coronéis que estão vivos. Era um sistema de coronel. E eles tentam esse coronel. Hoje não funciona mais. Você vê que os novos coronéis da congregação, eles são bem mais maleáveis. Eles cortam, mas já não é igual antes. Hoje, meu Deus, meu Deus. Você não tem como comparar o povo da congregação de hoje ser defendido pelo Paulinho do CCB Sem Reforma. Nunca aquele cara estaria falando CCB na televisão se fosse do tempos primitivos. Hoje ganha esse dinheiro puxando o saco de ancião, postando hino, cultos. Uns ganham dinheiro, pensam em ganhar, né? Alguns acham que visualização e certos tipos de conteúdo dá dinheiro. De fato dá dinheiro. E de fato é um trabalho. E é um trabalho honesto. Mas já não. Até a reforma já não é aquela essência, sabe? De se fazer. Tinha-se um sonho nos anos 90. Teu irmão do Paraná, uma família muito tradicional, da família Valério, acho que era José Valério, foi lá e fundou a Congregação Renovada. Foi um espanto. Aquela igreja poderia dar certo, só que enganaram ele, mandaram ele voltar para o ministério, ele voltou, perdeu a igreja, não ganhou o ministério. Foi mais ou menos isso. A família Valério sabe. Não foram muito leais com ele. Aí teve o irmão José do Amaral, que era diácono 50 anos na congregação, foi lá para a Assembleia de Deus e fez um livro, A Igreja do Véu. Também foi um grande espanto. Os que tentavam pregar, Clóvis Evangelista e mais alguns, eram massacrados na igreja mesmo. Aí depois veio, como falavam, né? Esse mendigo, esse falido morador de porão, que está com vocês mais aqui com vocês ainda, debaixo de pragas e maldições. Não se imaginava, né? Que depois de 23 anos a reforma alcançaria mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas dentro da congregação. E abalaria as estruturas financeiras da igreja. Ninguém imaginava isso. Falavam para mim em 2001,
A voz da reforma nunca será ouvida. Você pegar aquela congregação, não podendo, de hipótese nenhuma, divorciar, tinha que manter o casamento, não tinha prazer, era sexo, bastante filhos. Então, assim, a cada geração ficaria 5 vezes mais. Era uma espécie, sabe, de produção em massa de membros. Então, assim, um casal nos anos 40 com 12, minha mãe teve 12 irmãos, entre irmãos e irmãs, mãe de sangue. Todos eram da congregação. Um outro que saía, mas na média ficava pelo menos a metade. Então, a cada geração ia quintuplicando. Se vinha 10, 5 ia para o mundo, para Satanás, né? E 5 ficavam na congregação. E ia aumentando grandiosamente. Por isso que as congregações cresceram demais. Não é porque Deus fez a obra. Até porque a congregação nunca gostou nunca teve evangelista. A congregação gostava de caçar no aquário. Pegava pessoas da Assembleia de Deus, outras igrejas, e puxava. E aí foi um erro. Porque começou a trazer para dentro da congregação pequenos costumes, práticas e pequenas tolerâncias sectárias. Começou a contaminar o povo, contaminou um pouquinho o ministério de ancião também, e foi contaminando. Quando eu falo contaminar, no bom sentido, quebrou a pureza do sangue puro CCB. A ideia é que ninguém entrava, ninguém saía. Não tinha prazer? Prazer era congregar. Então existia uma sociedade, uma elite dentro da congregação. Tinha as panelinhas, as fofocas, e era até gostoso tudo isso. Aí se sentia seguro, pertencendo a uma grande comunidade. Fazia-se visitas, a juventude se encontrava para ouvir disco, tomar Coca-Cola. Os mais evoluídos dos anos 90. Nos anos 80, era se encontrar para ouvir uma música. Por muito tempo se encontrava para ficar cantando um hino. Sempre tinha um organista ali no meio. E aquele chororô. Aí comia um lanche, Deus abençoe. Depois foi modernizando, aí foi para vitrola. Aí foi modernizando nos anos 90. Quando chegou no 2000 já. Aí quando derrubaram o irmão Nicolau, em 2001. Eu comecei a pregar em 2001. Ali começou, bem ali em 2001, começou a internet. Chats de bate-papo. No chat de bate-papo estava lotado de gente da congregação.